Essa é a gravação da aula de exercícios da semana 4, análise de dados a partir de estatística descritiva. Tá? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação inicial. Vocês devem ter visto na aula teórica, né? Então, o objetivo aqui é realmente mostrar algumas ferramentas da análise estatística utilizando a ferramenta do Python. Tá? A linguagem de programação é Python, mas as bibliotecas do Python. Então, conceito importante, né, aqui, a gente vai ver depois a importância disso nas aulas de estatística de inferência, né, tá? É a ideia de ter de população como um todo e a amostra, tá? O que você consegue expandir de informação a partir do estudo de uma amostra, de uma parte, né, um subgrupo de uma população maior. Tá? Essa é uma área muito importante da estatística. Tá? Mas, de maneira geral, a estatística pode ser aplicada para toda a população como um todo também. Tá? Então, as ideias importantes aqui, né, envolvendo a parte estatística descritiva, né, que envolve obter alguns parâmetros, algumas características, né, do que foi coletado em cima da população, envolve a parte estatística descritiva. Tá? É o objetivo dos exercícios de hoje. Tá? Então, discutimos o tipo de dados, tratar dados categóricos é diferente de tratar dados numéricos, né? Apesar de converter isso, os dados categóricos serem convertidos para dados numéricos, né, para facilitar o processamento, a forma de tratar é completamente diferente. Né? Você não pode tratar uma categorização, por exemplo, né, tirando média ou algumas outras características numéricas, né, que a gente poderia tirar. Tá? Então, essa é a importância. Distribuição por frequência, a gente vai ver alguns gráficos montando o histograma, tá? E algumas normalizações, né? Algumas tentativas, na verdade, né? Então, vários índices que tentam relacionar o número que você obteve, a frequência que você obteve, em relação ao todo. Tá? Métodos como a proporção, né? Métodos como a porcentagem em relação ao universo todo, né? O conjunto como um todo. Tá? Então, são partes de coeficientes, né? E taxas no tratamento numérico. Tá? Medidas de tendência central são basicamente três, a gente vai ver também hoje, né? Como é que se calcula, usando o Python e bibliotecas do Python. A média é o mais conhecido de todos, mediana, né, que separa os grupos meio a meio, e moda. Tá? Bom, média é um valor ponderado, né? Que você faz o cálculo da soma total e divide pelo número de ocorrências. Tá? Agora, qual a diferença da média com a mediana? Por que a mediana é importante também? Tá? Esse é um exemplo interessante, né, que mostra o papel da mediana. Então, o 7,3 é a mediana das notas, que é metade acima, né? Tem metade acima de 7,3 e metade abaixo de 7,3, que é menor do que a média que foi calculada. Vamos ver a média que está aqui. A média foi 6,6, né? Tá? Então, isso mostra que a mediana mostrou que a grande parte dos alunos, a metade para cima dos alunos, teve uma nota acima da média. Tá? Isso é uma coisa importante, eventualmente, quando você tem uma concentração, às vezes, de várias de notas em cima, né, na parte superior, e apesar da média mostrar, por exemplo, que a turma tirou uma média mais baixa. Né? Então, esse critério é importante. O que mais? A moda é indicador de concentração de valores, né? Determinados valores concentrados. Se você tira a média, você acaba com a moda, né? Desaparece. Às vezes você tem uma moda aqui em valores extremos, mas na média ele nivela tudo como se fosse um plano, né? Tá? Então você pode ter várias modas, vários
concentrações de valores, isso às vezes é significativo. Né? Medida de dispersão, a principal realmente é o desvio padrão, que viu aqui, que na verdade você pega o desvio, desvio individual em relação à média, tá? Por definição, isso, a somatória disso aqui é zero, né? Tá? E aí, você quer. O zero não é um indicador de nada, na verdade, né? Então, você quer tirar uma média das médias, média dos desvios, desculpe, né? Uma forma de fazer isso é considerá-lo como um valor positivo, todos, né? Você tira o módulo, depois divide, tira a média do módulo, né? Desses desvios todos. Tá? Isso é uma informação, mas uma informação mais significativa, que a gente vai ver mais à frente, tá? É a informação do desvio quadrático. Tá? Isso a gente aplica muito em gráfico também. A gente vai ver na próxima aula novamente, né? Tá? Você tem um gráfico, deixa eu ver, tem a parte gráfica aqui. Tá? Você tem um gráfico como esse, por exemplo, e você consegue traçar, tá aqui, né? Tá? Traçar uma reta aqui, que é a melhor aproximação. Tá? Como é que calcula a melhor aproximação? Você vê, né, cada ponto, qual a distância, né, desse ponto em relação a essa reta que você calculou. Né? E você tenta obter uma menor distância possível. Então, e como tem uma distância positivas e negativas, né, a gente chama pelo método de mínima distância quadrática. Tá? Ela leva ao quadrado, né, e calcula a média dessas distâncias, o quadrado dessas distâncias, né, e depois tenta determinar qual é a reta, né, onde você tem o mínimo desse desvio, mínimo dessa dispersão, dessa variação, né, dessa dispersão. Com isso, você tem a melhor reta que representa isso. Mas por que reta? Né? Pode ser uma outra curva, pode ser uma outra equação. Tá? Mas, normalmente, a gente tenta simplificar para uma reta. Por quê? Porque a partir de uma reta você pode tentar ver se existe uma tendência de uma relação, né, de positiva ou negativa, ou então se o eixo do x for o tempo, você pode prever se há uma tendência de queda ou não, tá? Ou de crescimento com o tempo. Então, são várias técnicas envolvidas, né, nesses tratamentos e análises estatísticos. Tá? Então, essa variância é muito utilizada justamente para caracterizar essa dispersão. Quanto maior a variância, maior é a dispersão. Só que como isso aqui levar um número quadrado, ele distorce muito a nossa visão, né? Por exemplo, dá um valor tipo 8,2 de variância para valores que é no máximo 9, né? Mas na verdade está ao quadrado, tá? Então isso atrapalha muito o entendimento intuitivo do que vem a ser isso. Então, foi padronizado se tirasse uma raiz quadrada, já que é quadrado, né? Aí você tem um valor como 2,86, que é mais razoável, né, no contexto de valores que variam entre 10, né, de 0 a 9, na verdade, tá? Então, fica na mesma ordem de grandeza. Passa a ter um significado, essa dispersão passa a ter um significado visível, né, ou compreensível nesse contexto. Já vimos a parte do gráfico, tá? Bom, a aula prática de hoje são 3 itens aqui que a gente vai ver, são importantes. A primeira é só mais ou menos uma introdução, e aqui esses cadernos do professor Pimentel, ele entra um pouquinho mais em detalhes. E tem uns exemplos aqui, ele vai usar uma base de dados de pacientes, né, que estão utilizados aqui nesses 2 cadernos, que é a mesma base de dados, né, de pacientes que vai ser utilizado nos exercícios que estão aqui. Esses 2 exercícios aqui, tá, faz parte, usa mesmo o banco de dados dessas aulas, desses cadernos. Então, facilita bastante
o desenvolvimento deles, tá? E depois tem uma novidade aqui, né? O terceiro item aqui das coisas que vocês têm que fazer é um questionário. É um questionário, eu acho que tinha 4 ou 5 questões, agora não lembro mais. Você pode fazer tentativas também, mas aqui você acho que deve ter um limite de tentativas que vocês podem fazer. Tá? É um questionário onde você vai, de múltiplas escolhas, você vai responder alguma coisa sobre estatística descritiva. Tá bom? E o envio da lista 4. Tá? Que deve ter aberto, vocês devem ter recebido já na segunda-feira e deve estar aberto desde ontem, né, para entrega. Tá bom? Então vamos ver então hoje esses cadernos aqui e fazer junto esses cadernos. Ok? Vamos lá então. Vamos mudar. Antes, antes de mudar para a janela, só vou listar aqui alguns exemplos de comando, né? Um resumo de alguns comandos que estão prontos, tá? Que é fácil de usar, tá? Então, média, variância, desvio padrão. O desvio padrão em inglês é Standard Deviation, tá? Então, é chama STD. Tá? A mode, que é para moda, contagem de valores simples, né? Para histograma e assim por diante. São comandos, né, já prontos do Python, né? E utiliza a biblioteca do Pandas. Bom, então, vamos lá. Deixa eu mudar. Então, esse link que está aqui. Deixa eu não consigo copiar o link. Vamos, então, para a janela. Aqui um pouquinho complicado, como sempre. Vamos lá. Bom, espero que tenha mudado de janela. Tudo bem? Essa é a janela do dia, onde só queria mostrar que essa aula já está disponível, né, no repositório. Já está, claro. Vocês já devem ter acompanhado juntamente com a aula teórica que está aqui no YouTube, né? Essa é a aula teórica. Que mais? Não, não é essa, né? É a aula 4, tá? Desculpa. Essa aula aqui, aula 4. Então, no Moodle. Moodle aqui. É a pasta de exercícios. Na estatística 4. Eu tenho que mudar o modo visão para estudante para ter a mesma tela que vocês, tá? Tá aqui a parte de exercícios para ser entregue. São os dois exercícios, né, do banco de dados de pacientes. Esse aqui é o questionário e depois a lista que vocês receberam, tá? Vamos ver agora. O laboratório. Estatística 1, PM. Isso aqui. Bom, essa parte aqui é uma parte teórica que nós já vimos, tá? Ele mais ou menos repete. Então, vamos direto para o exercício, né, de utilizar essas funções do Python. São duas bibliotecas que a gente tem que baixar. A primeira é o Pandas e a outra é o NumPy. Tá? Então, a gente vai poder fazer algumas contas aqui. Tá? Então, a gente viu nas aulas, já faz 2 semanas atrás,
nas aulas de banco de dados, como é que a gente vai ler, como é que a gente lê esses arquivos, tá? Chamamos de DF, o data frame, mas podemos mudar o nome. Deixa eu ver aqui. Aqui é o, eu não sei que banco de dados é esse aqui. Ah, é nota de alunos, né? Então podemos chamar de notas. Não, nota é um dos campos. Então, vamos lá, chamar de turma. Tudo bem? Estão acompanhando? Vamos ver se tem algum comentário. Nenhum comentário, né? Essa parte nós já vimos antes, tá? Então, turma, vamos colocar minúsculo para manter o padrão. Tá? O que acontece? Esse é um comando, bom, read CSV, tá? Ele vai ler esse arquivo aqui que está disponível no Google Drive, quer dizer, está disponível para toda a turma, tá? Então, ele vai fazer um download, vai exportar, vai importar esses dados usando essa função disponível no Pandas, tá? O PD é o Pandas, tá? Eu importei o Pandas como fosse o PD, tá? E aí, dentro do Pandas, nós temos essa função chamada readCSV. Tá? Então, essa função vai fazer o seguinte, vai nesse arquivo aqui, vai fazer a importação e trazer na memória, para a memória do computador, né, todos os dados deste arquivo armazenado na forma CSV e vai carregar uma variável chamada turma. Ok? Essa é a ideia. Então, aqui também a EDF faz com que apresente, né, o conteúdo da memória. Então, temos que manter o mesmo nome. Tudo bem? E aí, manda executar. Tá. Ele alerta que não é da autoria do Google. Então, assim mesmo. Pronto. Ok? Então é isso. Alguma dúvida por enquanto ou não? Deixa eu ver. Manifestações, por favor. Tranquilo, né? Estão conseguindo acompanhar? Aparece direitinho na tela? Vocês estão ouvindo minha voz? Tá bom. Então vamos voltar aqui. Bom, tem as notas. Bom, os alunos não estão identificados, são só números, né? E aqui nós temos as notas, respectivas notas, variando de 0 a 100. Tá? Então, vamos calcular a média. Então, aliás, dentro de uma estrutura de dados, nós usamos os colchetes para identificar, né? Da mesma forma que usamos o parênteses para identificar os parâmetros dentro daquela função, né? Dentro de uma variável genérica, nós utilizamos os colchetes para identificar os parâmetros, na verdade, são atributos, né? Tá? Dentro dessas estruturas de dados, tá? Então, o Python não faz uma diferenciação entre variáveis simples, né, e variáveis tipo matriz. Para ele é tudo uma variável com um único nome. Tá? Ele esconde as estruturas. Tá? Mas se você quer utilizar essa estrutura, você é obrigado a usar esse tipo de notação. Tá? Então, aqui, na verdade, ele está pegando a variável df e pedindo para apresentar somente o atributo nota. Tá? Então, no nosso caso não é df, é turma, né? Aliás, deixa o df para ver o que acontece, tá? E vai dar erro. Não deu erro por quê? Aqui tá certo, né? Será que já deu antes em algum lugar? Não. O que deu certo? Devia dar erro. Não saberia dizer. Deixa eu ver se colocar tudo. Ficou gravado em algum outro. Ah, tá. Isso. A gente tem que fazer uma coisa diferente para acabar com o def e logar. Vamos ver se isso funciona.
Agora vamos ver o que aconteceu. Agora deu erro, tá certo? Porque eu zerei o def. Espero que vocês tenham entendido as brincadeiras que a gente faz. Tudo agora. Provavelmente def foi gravado, né, em alguma outra. Opa. Se te deixar só def aqui. Provavelmente def foi gravado em alguma outra interação na memória. Deu erro. Porque foi zerado e não existe nenhum campo nota, né, no def. Virou uma variável simples que contém um zero. Aqui é turma. Turma. E pronto, mostrou isso, né? Tá. Então, ele tem um campo, desculpe, um atributo chamado nota, né? Que tem, lembra, isso aqui chama-se registro, né? Tem 10 registros, né? E atributo nota. Aliás, tem outros atributos, né? Deixa eu ver aqui. Executando aqui, ele mostra. Deixa eu ver aqui. Claro. Pronto. Tem aluno, por exemplo. Tem outro campo chamado aluno, né? Posso pedir para mostrar o atributo aluno. Pronto. Bom. O dtype aqui indica o tipo da variável, né? No caso, é um inteiro, né? 64 bits. Bom, para calcular a média, né? Você usa a função min, tá? Min é média, tá? E aí, eu vou querer que ele calcule a média de um determinado atributo, no caso, a nota, né? Então, ele vai calcular a média 5,5. Deixa eu mudar aqui de volta para nota. Então, se você tirar a média, né, que é somar tudo e dividir por 10, vai dar 5,5. Desculpe, 50,5. Não é vírgula, 50,5 na verdade significa 50,5 em português, tá bom? Bom, posso tirar a média, por exemplo, dos alunos. Um aluno não tem significado numérico, né? É simplesmente um atributo de identificação. Deveria dar 5, né? Ou é 5,5? Não sei, vamos ver o que dá isso. 5,5, tá. Tá, porque tem um 1 aqui, né? 1 e 10, tá. É isso, né? Assim por diante, tá? Então, dá para fazer várias coisas. Aqui está misturando a função que a gente viu em banco de dados, né? Que é o sort. Sort é ordenação, tá? Então, não sei se vocês se lembram, tá? Tem uma função que faz a ordenação de valores. E aqui escolheu nota, né? A ordem decrescente, na verdade, a ordem crescente, tá? De notas. Tá? Então, manda executar. Tá. Vai dar erro porque o def não existe, né? Então, aqui é turma. Turma. Então, vai fazer um sort dos valores por nota. Essa é uma lista de funções já da aula retrasada. 7 alunos com nota baixa e 3. Então, com esse ordenamento, a gente consegue saber qual é a mediana, né? O que é a mediana? Mediana é você pegar qual é o grupo, né? Que separa metade para cima e metade para baixo, tá? Nesse caso, como o número de alunos é par, então a mediana é calculada como valor médio, né?
entre os dois do meio, não é isso? Tá. Isso, como é que foi esse cálculo? Vamos ver esse cálculo. 37,5. Ah, tá. Vamos usar o próprio comando mediano que está aqui. Normalmente é tudo, né? É fácil isso aqui, né? Só converter, só usar as funções que estão em inglês. Tá? Então, a mediana 37,5, que é o valor entre 35, a média entre 35 e 40. Bom, que mais? Estou usando um outro banco de dados, e aí calcule a mediana, a média mediana da temperatura. Tá? Então, aqui é para usar esse banco de dados. Eu não sei qual é a estrutura dele. Então, vamos aqui em cima e copiar isso aqui. Tá? Isso. Ctrl C. Ctrl V. Só que eu quero ler esse que está aqui em cima, né? Copiar. E aqui dentro. Aqui é o banco de dados da turma com as suas notas. E aqui eu vou chamar de um outro nome. Sei lá. Eu vou evitar X, Y, Z. Vamos colocar outro nome. De imprimir. Saber qual é a estrutura desses dados. Pronto. Bom, deu para ver que tem dois atributos, que é o período e temperatura, e contém, tem zero tempo. Então são 30 dados. Tá? Ah, percentis, distribuição percentual, né? Tá? Aqui o percentil de quartil, né? É um quarto de cada um. A gente não vai usar esses conceitos, tá? Vamos concentrar mais, né, a ideia de divisão em grupo decimal, sei lá. Aí tá certo. Faz parte das aulas, né? Usar o percentil. Então, o percentil é um dos recursos de você pegar e dividir os grupos, todo o conjunto de dados em um quarto, por exemplo, né? É estabelecido por esse Q aqui. Você pode dividir em unidades, em grupos de 10, né? Aquele que vocês acharem mais interessante, tá? Aqui é porcentagem, tá? Então, você pode dividir em grupos, por exemplo, de 10%. Então, falei no DF novamente, vamos ver como fica isso aqui. Tá. Então, dá um número quebrado, tá? De percentis. Bom, não, tá certo. Ele calculou qual o percentil das notas, né? Tá? Então, essa é a nota média de um quarto do grupo, ou, desculpe, um décimo do grupo. Né? Bom, assim por diante. Foi o percentil de 90. 91. Tá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Tem que fazer um ordenamento para saber como fica. Bom, esse aqui é outro exercício. Bom, vamos ver a moda
que é uma coisa que nós já vimos. O que é moda? A moda vai tentar encontrar quais são os valores mais comuns no banco de dados. Isso aqui é o banco de dados da nota, voltou para a nota. Tá? Então, vamos voltar para a turma. Hum. 3 e 30 e 90? Deixa eu ver. É, 30 ocorre duas vezes e 90 ocorre duas vezes, tá certo. Os demais tem uma única ocorrência. Tá bom. Então uma estrutura bimodal, tem duas modas aqui nesse banco de dados. Tá bom? O que mais? Variância. Bom, antes de entrar na dispersão, alguma dúvida por enquanto, gente? Vou voltar para a tela da reunião. Nenhuma manifestação. Tá tudo certo, né? Bom, vocês viram isso na parte teórica, a gente está vendo agora na parte prática. Tá? Nenhuma dúvida. Então vamos lá. Tá. Então, a parte de dispersão a gente vai ver a variância, né? E o desvio padrão. Tá? Ambos. Um é dependente do outro, na verdade, né? No fundo é a mesma coisa que uma é raiz quadrada do outro. Então a variância aqui na DF é calculada também usando a biblioteca pronta, né? Que é o var. Pronto, calculou. Tá? Então tem 930, que é um número muito grande, né, em relação à faixa de valores da nota, que é de 0 a 100. Tá? Então é realmente difícil você fazer uma relação com a coisa física. A gente vai ver melhor, né, a implicação da variância e do desvio padrão, ou mais em cima do desvio padrão, em relação à distribuição de valores. Tá? Uma outra pergunta: vocês estão tendo bases experimentais? Eu acredito que não, porque exige o uso de laboratórios. Não, né? Tá bom. Em bases experimentais, vocês irão ver também o uso da curva normal, o uso do desvio padrão, né, no levantamento das medições. Tá? Então, você está fazendo medição experimental, realizando medidas, né, e a partir dessas medidas, o que seria o erro, o que seria a média, todos esses valores, a interpretação, né, da estatística e a interpretação da realidade em função desses contextos, né, em função da estatística. Tá? Então, vamos lá. Desvio padrão. Uma forma de você calcular o desvio padrão será pegar essa variância, né? Vamos atribuir isso, por exemplo, x igual, né? Depois calcular a raiz quadrada disso. A NumB foi, deixa eu ver se está. Cadê? Eu vou ter que voltar no começo, que eu não lembro mais como é que o NumPy foi carregado. Foi como NP, tá? Medida de dispersão, cadê? Não. Bom, aqui é o x, eu coloco x. Print x. Vamos ver se isso funciona. Tá, funcionou, tá? Então, ao fazer isso, vou fazer uma outra coisa aqui. Vou atribuir o x como np. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho para se tirar a raiz quadrada do próprio x que foi atribuído aqui e jogar nele mesmo, tá bom?
Pronto. Então, o que eu fiz? Na verdade, calculei a variância, atribuí para o x. Vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de y. Y. Depois, pedir para imprimir y. Não, desculpa, x primeiro, que está a variância, né? Depois o y. Vamos lá. Pronto. Tá? Então, imprimiu a variância e a raiz quadrada da variância, que foi o y, né? Tá? Okay? E aqui, vocês vão ver nesse exemplo aqui, basicamente, quer dizer, basicamente não, por definição, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, veja aqui embaixo, tá? Esse valor aqui, né? Deve turma, né? A função std, standard, né? Vai dar o desvio padrão. E esse valor aqui é o mesmo que está aqui em cima, né? Que foi calculado tirando a raiz quadrada da variância. Tá bom? E aí, é isso. Tem a função max, min, né? Que tiram os máximos e mínimos, amplitude. Qual que é o código da amplitude? Não lembro mais. É amp. Tá? A amplitude também, né, permite fazer isso. Tá bom? Então, tem uma lista, né? Tem uma função chamada describe, né? Que agrupa tudo isso aqui. Então dá para fazer essa brincadeira também. Né? Eu penso aqui. Ele levanta todas as caracterizações. Olha aqui. Vou chamar aqui de tudo. Bom, essa função ele faz o levantamento de todos os parâmetros estatísticos descritivos dessa tabela, chamado turma, né? Tá? E especificamente em cima do campo, em cima do atributo nota, e lista tudo. Vamos lá, pronto. Tá? Então, mostra todos os parâmetros principais. Contagem, número de registros, o seu valor médio, esse aqui desvio padrão, mínimo, os percentis, né? Máximo, mínimo, né? Os percentis, tá bom? É isso. Acho que mais tem novidade aqui. Alteração nas planilhas. Que vi uma parte disso no próprio exercício de banco de dados, né? Duas semanas atrás, tá? Aqui nós criamos um outro atributo chamado calcula, né? Tá? No fundo é uma outra coluna onde você pode colocar esses parâmetros todos aqui, tá? E criar isso aqui. No fundo é o mesmo valor, só que está invertendo, né, o sinal. Está calculando, mas o sinal está sendo elevado, tá? O menos 1 aqui está sendo elevado para o ímpar, na verdade, nessa multiplicação aqui está aqui. Isso. A parte do gráfico, acho que é importante ver. Vou pular essa parte desse exercício, vamos ir direto à parte gráfica.
Bom, a parte do gráfico, ele usa, por exemplo, usa uma função pronta chamada histograma, se você quiser levantar só um histograma simples, tá? Então, vamos mudar aqui novamente. Nem precisaria, vou eliminar isso aqui que já está lido, né? As notas, isso aqui é o gráfico da sua nota, tá? E vou colocar só já direto a função histograma. Turma. Tá? Então, ele vai, esse comando aqui, tá? Usa a função histograma que vai imprimir, né, um gráfico da coluna nota. Pronto. Isso aqui são parâmetros de resposta, tá? Então, o que vale, na verdade, é isso aqui, tá? Então, são esses os valores das notas, do histograma. Então, mostra as faixas e as ocorrências, tá? Número de frequências. Então, o que ocorreu entre 3 e 4, tem um 3,5, deixa eu ver os dados reais. Mandar. Tá ruim de visualizar. Eu vou fazer uma coisa antes. Cadê aquele comando de ordenamento? Aqui. Vou facilitar a vida. Ele sobrepõe. Tem que ter duas linhas separadas. Não, deixa pra lá. Bom, a ideia é imprimir, né, fazer um gráfico das ocorrências para cada valor. Tá? Não teve nenhum 6, 7 e 8, é isso? Bom, de fato não teve nenhum 6, 7 e 8. Tá? Ele pega por intervalo. As categorias das notas A, 2 e... só. O que está fazendo aqui? A partir desse programa, conseguiam rapidamente visualizar as performances dos alunos. Por padrão, são criadas 10 categorias, tá? Ele pegou as faixas e dividiu por 10, né? Então, as notas variam de 0 a 100 e dividiu em grupos de 10. Tá? Tá. Ele pegou e dividiu a menor nota com a maior nota, tá? Como 8 notas. Então, é meio quebrado isso. Não, é isso. Segunda D até 36. Tá? Podemos especificar o número de categorias, tá? Então, tá. Nesse caso, o default era 10 e aqui foi definido como sendo apenas duas categorias. Então, vai pegar todas as notas e dividir em duas categorias e fazer uma somatória delas. Então, aqui você tem dois grupos. É muito ruim, na verdade. Deixa eu ver. Se eu colocar 10 aqui, provavelmente vai ser. Vou apresentar o mesmo gráfico lá de cima. Mas, de fato, é isso mesmo. Bom, o que mais? Outro gráfico é o box plot, né? Que ele indica a faixa de variação e a linha central, que é a média. Deixa eu ver isso. Isso aqui dá tudo. Tá? Então, aqui o limite superior, aqui o limite inferior, que é a maior e menor nota, de 10, 100 e 20, e depois a distribuição das notas concentradas aqui no meio. Bom, é isso, gente. Acho que isso dá uma boa ideia, né?
várias informações úteis. Ah, tá. A linha verde no centro é a mediana. Tá? Linha inferior do caixa é o primeiro quartil, depois o terceiro quartil é o superior. Traço inferior em preto é o menor valor dos dados, claro, e o traço superior preto é o maior valor. Então, esse aqui é o maior valor, menor valor. Aqui é o quarto, primeiro quartil, e aqui é o terceiro quartil. Bom, menor valor. Então, é isso. Para valores diferentes, claro, vai dar, essa tabela aqui de cima vai dar valores diferentes. Bom, essa aqui é a primeira parte, tá, da estatística, que apresenta o exercício básico. Agora vamos para um outro exercício, tá, outro caderno, que é um caderno do professor Edson Pimentel, que é a parte que usa o banco de dados importante, é usado nos exercícios, né? Então vamos lá. Coragem, gente, rapidamente. Mais simples. Eu vou mudar aqui. Estatística descritiva. Tá bom? Então, se vocês estão com a apresentação aberta, é a segunda linha, tá? É o segundo caderno. Repete, né, aquelas funções que nós já vimos, tá? Só que está usando um outro banco de dados chamado pacientes, tá? Que é o mesmo banco de dados que a gente utiliza para os exercícios que vocês têm que entregar. Então, vamos lá, o pandas, novamente com o PD, tá? E aí, aqui nesse URL aqui, está o banco de dados de pacientes, tá? Então, aqui você está todo um comando para carregar o arquivo, tá dando um export, e aí faz uma leitura, né, aqui de pacientes, aqui, nesta linha que está aqui. Bom, o separador é ponto e vírgula e assim por diante. O file, né, que é o arquivo, foi identificado aqui, tá? Foi caracterizado como esse acesso ao Google Drive. Tá? Ele é montado desta forma, a parte comum, a parte constante, depois tem a parte do código que está aqui, que é o endereço é o nome do arquivo, né? O caminho do arquivo, e depois o comando, né, de download, export download, que é utilizado pelo read CSV. Tá? Então, isso aqui foi feita a leitura e o decimal, foi definido, o decimal é vírgula, né? Tá? Foi feita essa marcação para poder fazer uma leitura correta, né? Do valor decimal, está separado por vírgula. Como é uma base de dados em português, né? A parte fracionária estava com vírgula. E tem que ser convertida para ser trabalhada numericamente, né, pelas bibliotecas do Pandas, desculpe, não só do Pandas, né, do Python. Eu tenho que transformar a vírgula em ponto. Tá? Esse é o objetivo desse comando que está aqui, desse parâmetro que está aqui. Bom, foi feita a leitura, né, o banco de dados está em pacientes, tá? E aí pacientes no head, é o comando head que apresenta as sete primeiras linhas, né, do banco de dados. Tá? Então, aqui nesse caso está apresentando, não lembro se 7 ou 6. Bom, acho que o D foi 5, se não me engano. Não lembro mais, tá? Em todo caso, aqui a primeira linha é a linha onde é mostrado os atributos, que são o nome das colunas, e aqui os 5 registros, né, iniciais. O tail, né, que é o rabo, tá? Ele mostra os 5 últimos, se não me engano, tá? Então aqui você tem uma ideia do banco de dados. Será que está funcionando? Vamos ver. Deve estar assim mesmo. Nem uma reação. Ah, não, tá processando.
Pronto. Tá? Esse é o head. Se eu colocar tail, vou mostrar pelo menos. Os dois são importantes. Tá? Primeiro, é um comando que eu tenho uma ideia de quais são os principais campos e quantos campos existem, ou quantos atributos existem. O tail vai me dizer, né? Eu gosto do tail porque ele diz qual é o tamanho, né, do número de registros. Bom, são 20 registros, né? Então, existe no banco de dados. Tá? Por que não manda executar? Se eu colocar só o paciente sem nada, ele vai executar, vai mostrar todo o banco de dados. Só que às vezes o banco de dados não tem só 20, né? No caso, 0,20, então é 21. Não tem só 21 registros, né? Pode ser um banco de dados que tenha milhões de registros. E aí não tem sentido, né? Você apresentar tudo isso na tela. E fica um tempão só apresentando. Então, você pega os primeiros, depois pega os últimos, você tem uma ideia do banco de dados. Bom, DTAP mostra o tipo de dados. Tá? Então, quando você põe info, né, ele mostra mais informações. Tá? Vamos ver. Então são os dados do banco de dados, né? A caracterização do banco de dados. O tipo de dado que está lá. Alguns são inteiros, outros são ponto flutuante. Tá? Ou seja, tem vírgula. Bom, medida de tendência central, nós já vimos, né? A média aritmética, mediana e moda. Média está aqui, é o min, né? É a função min do pandas. Depois, tá. O min, na verdade, nesse caso aqui, como é uma matriz, tá? Ele vai tirar média de todos os campos, né, que o banco tem. Tá bom? Agora, se você quiser especificar, como lembra em pacientes, né, desculpe, em notas da turma, tá? Eu posso pedir para tirar a média somente de nota, né? Nesse caso, eu faço uma especificação entre colchetes, tá? Do banco de dados do paciente. Se eu quero, por exemplo, a média do campo ou do atributo histórico, né? Então, digito isso aqui, né? E aí você tem esse valor aqui, 119,95. Tá? Tá aqui nos históricos, tá? 119,95. Bom, uma outra anotação, né? Tá? Um pouco mais simples. É o atributo direto, sem o colchetes, né? Mas aí tá, é uma outra forma de você representar. E é a mesma coisa. Tá. Isso aqui é uma formatação de print, a gente já viu aqui, né? Para, por exemplo, imprimir somente com duas casas decimais, tá? Então, nesse caso, você coloca aqui no print, entre aspas, essa especificação. Então, porcentagem é um indicador de formatação, especificação de formatação, tá? E aí se diz que você quer duas casas depois da vírgula, né, no formato ponto flutuante. Então, isso vai gerar isso aqui, esse resultado aqui, 119,95. Tá? Então, uma outra forma é apresentar, como foi feito, né? Calcula a média, numa variável chamada média, e depois você imprime a variável. Aí valem outros comandos, né? Veja, dá para separar, novamente, aqui está usando ponto para separar os atributos, né? Mas eu posso usar os colchetes para separar, tá bom? Para identificar cada um. Aliás, essa é a função do colchetes, né? Dentro de uma estrutura de dados, você poder especificar, né, o campo, o atributo ou a característica que você quer separar, identificar individualmente. Aqui a função max, depois tem a função mínima.
para localizar máximos e mínimos. Mediana é o mediano, né? Isso aqui vai calcular a mediana de todas, novamente, né? De todos os campos ou todos os atributos, ou eu posso especificar qual é o atributo que eu quero tirar a mediana, tá? Só para lembrar, a mediana é o ponto, né? O valor a partir do qual a metade fica bem na metade, né? Tem metade para cima e metade para baixo, tá? Em termos de quantidade, não em termos de valor. Uhum. A mediana, moda, aqui ele lista todos os valores e depois qual é a ocorrência, tá? Bom, calcula a moda. Ah, moda não existe, sequência de atributo que isso, tá? Aqui é uma outra função que nós vimos na aula do banco de dados, que é a função de agrupar, né? Então, podemos agrupar o banco de dados por peso, né? A função agrupar, portanto, parâmetro de parênteses, e aí eu separo, né, desse conjunto, né, o atributo peso, no campo peso, e peço para fazer a contagem. Tá? Então, no fundo, está levantando um histograma, tá, de valores, né, vários valores de peso existente no banco de dados. Aqui você está usando uma outra anotação, é o localizar, tá? É o locate. Então, você vai tentando identificar. Né? Bom, aqui está usando para simplesmente mostrar a linha zero da moda, né? Tá? E aí, cada um dos campos do pacientes, ele calcula a moda e a primeira linha, né? A primeira ocorrência da moda. Moda especificando atributo. Tá? Isso aqui, em vez de usar o colchete, eu estou especificando diretamente. Conferir, listar a frequência de pulsação. Então, nós estamos agrupando pelo atributo pulsação e fazendo uma contagem das ocorrências dos valores desse campo. Tá? Esse é o significado desse colchete. E aí, para cada um dos valores de pulsação listados aqui, ele vai dar o número de ocorrências. Tá? Quantas vezes teve? 64 teve 4 ocorrências. Bom, podemos checar, se vocês quiserem, né? Então, aqui já está em ordem. Não, aqui é peso, desculpe. Pulsação. Não é essa lista, desculpe. Aqui. Né? Uma, duas, três. Acho que quatro. Tá aqui. Então, 4 ocorrências da pulsação 64. Bom, e assim por diante. No fundo, são comandos, né? A gente está usando comandos prontos, né? Dentro da biblioteca do Pandas. Tá? E já tem várias funções que permitem caracterização. Grupo é importante porque consegue separar, né, um grupo para fazer uma análise daquele grupo especificamente. Tá? É isso. Pulsação, exibindo média, mediana e moda com print. Bom, nesse caso, está calculando os vários valores aqui do paciente, campo ou coluna sistólica, né? Média, min, é valor médio, mediana e moda. Tá? Então, média, valor de dispersão. É isso, essa parte aqui é a parte descritiva, tá? De valores. Depois, no outro exercício, né, na parte 2,
nós temos as medidas de dispersão, tá? A adesivo padrão, variância e tal, e um pouco de gráficos, tá? Repete realmente muitos comandos, mas está trabalhando com... não só repete os comandos, mas apresenta um formato ligeiramente diferente. O Python tem isso, né? Você consegue fazer o mesmo comando de diversas formas, o que é bom, mas também um pouco mais difícil identificar os erros, né? Tá bom? E o outro exercício, a parte gráfica, é repetido também na parte 2. Então, vamos para a parte 2. Espero que vocês estejam ainda acompanhando. Deixa eu voltar aqui antes para saber se alguém tem dúvida. Dúvidas? Muito complicado, muito cansativo? Essas aulas online é terrível, né? Porque a gente fica falando, falando, e não sabe se vocês estão entendendo, ou estão acompanhando, ou se estão dormindo. Tá? Tá bom. Muito detalhe, te concorda, tá? Em todo caso, é só fazendo exercício mesmo que a gente vai pegar todo o enfoque. Mas não tem... A gente está repetindo a mesma coisa do que a gente viu antes, né? No fundo, a parte da teórica já tinha dado uma introdução, mas aqui umas ferramentas... É muito fácil de usar, no fim das contas. É só um comando, né? Tá? Que tem o mesmo nome, inclusive, da parte teórica, tá? Vamos lá. Vamos ver a parte 2. Isso mostra uma importância da teoria, tá? Como esses comandos do Python já estão prontas, você não precisa fazer do zero, e faz parte da biblioteca, é só chamar aquele exatamente mesmo comando, significa o seguinte, que é importante ter o conceito, né? E ter a ideia do que vocês devem executar em termos de comando. Porque o resto está tudo pronto. A biblioteca já disponibiliza, né, esses recursos. Agora, você precisa saber que eles existem, né? E qual a função deles. E é isso, para isso que serve a parte teórica, tá? Então, a ideia é realmente juntar as duas coisas, né? Ter a ideia da teoria para vocês saberem o que e para que serve e como é que se usa, né? Para depois ter a parte do uso. Basicamente é isso, né? Você vê que o uso não tem nada de segredo, né? Tá? Bom, aqui é a segunda parte, né, dos exercícios. Vocês percebam que é um pouquinho mais detalhado que a introdução que foi dada, né, que é o material da professora Cristiane, tá? Mas aqui, novamente, estamos usando o mesmo banco de dados, né, de pacientes, são 21 registros, né? Então, vamos ver algumas funções, amplitude é AMP, né? Cadê? Não. Mas foi calculado na mão, né, na raça. Que é você calcular, pegar o máximo e o mínimo e depois subtrair, você tem a amplitude, tá? É isso. Tá, aqui tem um... tá, ele vai calcular, essa é uma função, veja, pacientes é uma matriz, né, é uma tabela. Ao não especificar os campos, os atributos, ele vai calcular para todos, tá? Então, para cada um dos atributos dessa tabela, tá? Ele calculou o máximo e o mínimo e fez a subtração e apresentou o resultado. É isso que esse resultado mostra, tá bom? Então, se eu der um play aqui, vai dar erro porque eu não fiz a leitura do... Não está na memória, acredito eu. Deu erro, tá bom? Um caderno para o outro, ele não consegue manter a memória, tá? Então, como fechamos o caderno anterior e abrimos o novo, ele zerou a memória. Então, vamos lá aqui em cima, eu vou fazer aí toda a parte de importação para poder ter os dados na memória. Então, carregou, tá, os dados, essa tabela foi carregada, e agora ele não vai dar erro, tá? Ele vai pegar aqueles dados que já estão na memória e vai calcular o paciente. Voilà, tá bom? Bom, tranquilo, né? Vocês entenderam.
essa amplitude, e aí eu posso pedir para calcular a média, tá? Aqui eu usou o comando print para imprimir, mas acho que isso não precisa do print. Deixa eu ver se acontece alguma coisa sem o print. Ah, mesma coisa. Bom, não precisamos do print. Tomando como exemplo o atributo histórica, né? Esse é um campo, é um atributo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou tirar o min, deixa só o paciente para mostrar. Quais são os campos? Está aqui o histórica. Atributo histórica. A amplitude nesse conjunto de dados é igual a 4.0. É isso mesmo? A amplitude desse histórica é. Não, aqui a amplitude está. É 46. É 46. É errado aqui. Ou seja, a diferença entre maior e menor pressão sistólica. Em relação à idade, amplitude entre maior e menor idade, conjunto de dados igual a 56. Idade, cadê a idade? 56 está lá. Podemos analisar. Uma coisa é você ter a ideia da amplitude, né? Do máximos e mínimos, mas você quer, às vezes, ter uma ideia do valor médio, né? Qual que é o média do grupo? Então, calcular a dispersão. Não está calculando média, né? Mas. Tá. Eu calculei antes, desculpa. Pacientes. Desculpa. Isso já ponto. Média. Aí calculou. Para cada um dos campos. Tá. Histórica. Aqui. Então, eu posso usar a função var. Aqui. A função var o desvio padrão em relação à média e depois o standard, né? Standard deviation, que é o desvio padrão, para dar uma ideia dessa dispersão. Então, parâmetros importantes, né? É calcular a média, um conjunto de valores. Tá? Alguns valores têm significados, não são todos têm significado, né? Tá? O único que não tem significado numérico é a identidade. Tá? Eles são simplesmente numeração. Então, esse, por exemplo, não tem significado nenhum. Média 11 de identidade também não tem significado nenhum. Mas os demais têm significado porque só tem intervalos e podem ser interpretados. Tá? Então, dentro desse conjunto de dados que podem ser interpretados, nós podemos calcular o desvio padrão. Tá? Então, não basta saber a média, tá? Então, você tem que ter uma ideia da dispersão, quanto esse valor está espalhado. Parece que tem desvio padrão. Então, esse é o exercício, né? Você pode levantar vários parâmetros e imprimir todos eles aqui. Então, são os valores, as suas médias e amplitude, variância e desvio padrão. Caracteriza bem os dados desse banco de dados. Sem grandes traumas, né? Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Ida de subconjunto através do grupo, né? Função group. É isso? Não. Dá para criar um subgrupo, né? Você pode usar um filtro qualquer, separar pessoas por classes de idade, por exemplo, para poder fazer uma comparação entre qual média de pressão entre o pessoal mais novo e o pessoal mais velho. Tá? São várias possibilidades que está aqui. Você usa
esse curso de separação. É isso. Bom, agora histogramas, né? Repetindo, né, aqueles comandos que nós já vimos. Uso o comando ist e o bins, né, que é o número de categorias, o número de colunas que eu quero usar. Tá? O bom senso diz, principalmente para dados discretos, né, não é o caso aqui, que é variável contínua, mas se o dado no eixo do x, a variável independente, é discretizado, vamos tentar usar sempre o número de bins, o número aqui de categorias, igual aos valores, ao número de valores diferentes existentes no eixo x. Tá? Tem vários tipos, né? Você tem o plot, tá? Também. É isso, gente. Acho que não tem muito o que fazer por enquanto, tá? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais dessa continuação e principalmente a parte de gráficos de dispersão. Vocês vão ter uma ideia melhor de como isso fica legal, como plotar isso aqui, tá bom? Tem uma coisa faltando. É verdade. Vamos voltar para a aula aqui do Moodle e vamos ver esse exercício aqui. Mas antes, deixa eu voltar para a turma para saber se vocês têm alguma dúvida. Dúvidas? Estão inteiros ainda? Tá ok. Então tá bom. Ainda bem, né? Então vamos aqui rapidamente. Voltar para a aula. E já está. Eu preciso terminar logo isso aqui. Tem uma outra turma, né? Esses dois exercícios são iguais, outro é questionário. Então basta fazer um deles aqui, tá bom? Vamos fazer isso aqui. Esse exercício. Estatística descritiva. Tá bom. Essa, esse mesmo arquivo, né? É a mesma tabela chamada pacientes, SV, contendo os atributos de identidade, altura, peso e tal. Assim já vimos. Escreva instruções para exibir a média, a mediana e a moda da pulsação dos pacientes, exatamente nesta sequência. Okay? Então, vou imprimir média, mediana e a moda nessa sequência. Utilizar um print para cada valor a ser exibido e imprima cada valor após o respectivo rótulo, conforme abaixo. Bom, então, para isso a gente vai usar o Q1.py para guardar isso. Então, vamos voltar um pouco nesse exercício que está aqui. Tá? Eu vou fazer uma coisa mais preguiçosa, que é copiar e colar, viu, gente? Mas isso vocês não precisam fazer, não. Pode fazer diretamente. Então, voltando à montagem, né? Deixa eu fazer aqui. Vou importar o Pandas. Precisa fazer. Editar. Aqui é o nome do arquivo. QY. T1. QY. Vou importar o Pandas aqui. Depois, voltando aqui, né? Eu estou usando o comando de leitura, né? Chamado pacientes. Aqui. Eu vou mudar esse comando. Page file, eu vou usar. Eu vou ter que montar aqui fora da tela, tá?
Vocês não estão vendo, mas eu estou montando esse cara aqui. Ah, na verdade está aqui, né? Vou pegar esse cara que está aqui. Inteiro. E vou substituir como eu preciso desse cara também aqui. Export. Vou substituir o nome do arquivo. Vou colocar entre aspas. E depois eu vou imprimir o head. Acho que eu posso imprimir ele inteiro, né? Vamos salvar. Não chegamos na resposta certa, isso aqui é um intermediário, tá? Mas vai dar uma ideia se estou no caminho certo ou não. Tá? Então, o que aconteceu? Ah, tá. Deu erro no programa, tá? A saída esperada é essa, e a saída que saiu... Ah, deu erro. Por quê? Paciente, será que não achou o arquivo? Não consigo interpretar o erro. Deixa eu ver o que está aqui. Foi um problema no arquivo de pandas ou foi no arquivo de leitura? Vamos lá, gente. Paciência. Bom, a forma mais simples, na verdade, é copiar tudo isso aqui, né? Mas... não quero gastar muito tempo com isso. Vou copiar direto. Posso deletar isso aqui, porque são comentários. Código, isso aqui, fala isso aqui. Tá, vamos ver. Aqui, pacientes. Pacientes. Me deu erro na saída. Foi um pouquinho só. Tá bom. Então, será que é melhor imprimir uma parte? Não, tudo bem. Tá ok. Ele imprimiu certo. São os 20 registros, né? Desculpe, 21 registros. Aqui estão os campos. Tá, tudo bem. Eu consigo localizar todos os campos. Acho que eu montei errado o arquivo. Vamos fundo. É pegar isso aqui. Ctrl X. E
Copiei errado. Vamos. Deu o mesmo resultado. Ok? Não precisa não fazer isso. Não mudou nada. Acho que deve ter dado o mesmo resultado. Bom, isso aqui, com isso, eu fiz a leitura do arquivo pacientes e imprimi o arquivo pacientes. Mas não é isso que o exercício quer, tá? É por isso que dá um erro aqui, 0, né? Então, vou voltar para a descrição. O que ele quer? No fundo, quer que calcule a média, mediana e a moda, tá? Utilize um print para cada um deles, escreva desse jeito que está aqui. Tá? Média do que mesmo? Da pulsação. Tá, então tá bom. Então, voltando aqui, nós temos esses olhos. Ele usou aqui o ponto, né, para separar o campo aqui. Usou o ponto, né? Mas então nós usaremos. Usamos os mesmos. Posso usar o colchete também, mas. Vamos lá. Vamos usar. Isso aqui foi feita a leitura, tá? Então aqui tá. Meu. Sim, já tá aqui. Então. Aliás. Tem que olhar aqui. Pulsação está escrito como, hein? Eu acho que está sem acento. Santo Deus, não aparece. Peso, altura, idade, dente, colesterol. Provavelmente está sem acento. Escutar. Então, qual que é o nome do arquivo? É pacientes. O nome do campo pacientes. Ponto. Pulsação. Assim, pulsa diretivo. Né? E ponto. Qual que é o primeiro campo? É o média. Voltar. Salva. Pulsação. Os pacientes nessa sequência que eles vão permitir. A média, mediana e móvel, tá? Média, mediana e móvel. Então, tem que imprimir isso aqui, né? Tem que imprimir isso aqui. Voltando para cá. Tá? Que é média, tá? Então, no print, média, 2 pontos. Aqui, esse espaço aí. Vou colocar esse cara que tá aqui. Então, vamos ver. Estudar de saída. Salvar. Isso aqui. Tá, tem que imprimir isso aqui. Cliquei, espera aqui. Sai esperar disso aqui, tá bom. Bom, calculou a média certa, né? Você está conseguindo enxergar? Isso aqui está bem pequenininho. Ele calculou certinho aqui a média. Tem um espaço aqui no mar. A mais, aqui não tem espaço. Então tá bom. Então vamos lá aqui, tirar espaço. Tá bom. É isso. E aqui repetir, né? Quais são os outros?
E uma, duas, opa, três vezes, e aqui tem que mudar o conteúdo deles, tá? Então vamos salvar aqui e voltar na descrição, mediana e moda, tá? Mediana. Tem espaço a mais aqui, viu, gente? Mediana. Não precisa. Ó, eu já sei que é mediana era. Esqueci. Vou botar aqui. Amplitude máxima e mínima, adesivo padrão. Média, tá ok. São parecidos, então precisamos saber o nome exato. Tá? Confundir com média. É isso, são os três parâmetros nesta ordem. Então, salvar, avaliar. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, passou. Vou mudar um pouco, quero mudar um pouco aqui o texto para dar erro, tá? Deu, eu não sei o que saiu, na verdade. Pronto. Ele apresentou o que saiu, né? Ah, tá. Escreveu aqui errado, né? E aqui a saída esperada é com A, tá? Mas os valores estão corretos. Tá bom. Tá, pronto. Salvar e executar. Resposta certa, nota 100, tá bom? É isso, gente. Acho que foi fácil isso, né? Apesar do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Acho que vocês tiveram a ideia, por tentativa e erro, como é que se chega no resultado certo. Tá? Mas o importante é vocês terem entendido, né, o que está sendo feito através desses comandos todos. Tá? Então, aqui é um banco de dados muito simples, muito pequenininho, né, de 20 e poucos registros, 21 registros. Mas eu posso ter bancos enormes, gigantescos, né? Tá? E eu não preciso me preocupar em fazer nada manualmente. Através desse programa, só disponibilizar o arquivo, né, em algum lugar. Né? Aqui no caso, eu estou disponibilizando na rede, na internet, mas eu posso pegar um banco de dados no meu disco, né, no C2 pontos, tá? E fazer todo esse tratamento. Tá? Ou então pegar um banco público, né, que está na internet. Ok? E aí eu consigo fazer esse tratamento básico, né, estatístico. Bom, isso mostra um pouco o poder, né, do Python. Bom, gente, é isso.